Paul Heyman está dividido. Por mais que ele não queira admitir que está entre a cruz e a espada, Seth Rollins vai vir para tentar botar um pouco de juízo na sua cabeça. E o que Paul Heyman vai pensar de todas as verdades que Seth Rollins vai jogar na cara dele? E mais, nós temos a assinatura do contrato pelo Campeonato Mundial Feminino na WrestleMania. Nós temos luta pelo Campeonato Intercontinental Feminino. Temos luta pelo título de duplas masculinas. E mais, temos El Grande Americano lutando nesse show. Então, Monday Night Raw dessa semana foi cheio de luta boa e eu tenho certeza que você quer saber tudo o que aconteceu. Então vem com a gente para que a gente possa ver o resumo do Monday Night Raw do dia 7 de abril de 2025. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e olha, se vocês estavam na nossa live do Monday Night Raw dessa segunda-feira, você com certeza vai concordar comigo que foi um Monday Night Raw elétrico. Olha, foi demais ver tudo o que aconteceu. Foi um show muito bom do começo ao fim. Tiveram pouquíssimos momentos que a gente foi de falar assim, podia ter melhorado. Mas olha, foi um show excepcional. E o show ele abriu já pegando pesado com a assinatura do contrato da luta pelo título mundial feminino da WWE. O Adam Pearce ele está no ringue, ele chama a Io Sky, que é a campeã, depois ele chama a Bianca Belair, que é a suposta desafiante, e depois, para surpreender todo mundo, ele chama a Rhea Ripley. E aí, com as três no ringue, ele basicamente fala o seguinte: Bianca, eu errei por colocar você como árbitra, árbitra convidada especial da luta pelo Campeonato Mundial Feminino da semana passada, e eu errei porque eu achava que você poderia ter um comportamento profissional naquela luta, só que, como a gente pôde ver, nenhuma de vocês três tem condições de ter esse comportamento. Então, eu vou fazer algo ser oficial aqui, então vocês vão se enfrentar na WrestleMania, é oficial. Io Sky vai defender o seu título numa luta de ameaça tripla contra Bianca Belair e a Rhea Ripley, como a gente já imaginava. E aí ele imediatamente fala para o pessoal assinar o contrato. O Adam Pearce ele pede para Bianca assinar. Ela assina o contrato, apesar de que ela fala que ela tem motivos para ficar irritada porque ela ganhou a Elimination Chamber para ter o direito de lutar contra a Io Sky sozinha, né? E ela com claros maneirismos de vilão, o público vaiando a Bianca Belair. Então é interessante ver que nas feições, na abordagem, a Bianca é muito mais agressiva do que o normal. Ela tá ali com os maneirismos de vilã. Esse heel turn aí tá na tábua da beirada da Bianca Belair. Vamos ver quando vai acontecer. Ela vai lá, assina o contrato e ela simplesmente empurra o contrato no peito da Rhea Ripley, né? E a Rhea Ripley chega, ela vai falar alguma coisa, na hora que ela vai falar alguma coisa, a Bianca Belair manda ela calar a boca, falando que ela já chorou demais. A Rhea aceita isso de boa, pega o contrato, assina e empurra o contrato de novo nos cornos da Bianca. As duas começam a bater boca de novo, a Io Sky de novo tenta chegar junto, a Rhea Ripley de novo afasta a Io Sky com a mão, metendo a mão na cara dela. A Io Sky, ela ameaça sair do ringue, né, abandonando os procedimentos. O Adam Pearce vai conversar com ela e aí, na volta, a Io simplesmente ela se irrita, ela pula nas cordas, dá uma voadora nas costas da Rhea Ripley, jogando a Rhea para cima da Bianca e fazendo as duas caírem. E aí ela pega o contrato e assina e vai embora. Então foi um segmento muito legal para aumentar toda essa história que existe, né? E a gente tem a história de pano de fundo dessa luta é que a Rhea e a Bianca elas estão batendo de frente e estão ignorando a Io Sky. E a Io Sky está o tempo todo chegando junto e falando: olha, vocês não vão me ignorar, eu sou a campeã e eu tenho condições de bater de frente com vocês sim. Então foi legal ver a Io Sky novamente se impondo, ela já tem feito isso em alguns momentos dessas field. E com certeza vai ser uma luta bem interessante da WrestleMania. Existe uma grande dúvida sobre quem vai ganhar a luta. Eu acho que a história... Cada dia que passa, cada show que passa, eu tendo para um lado. Hoje eu já estava tendendo a que a vitória ficasse com a Io Sky para manter uma disputa entre a Bianca e a Rhea Ripley.
Mas a gente lembra que a Bianca, e foi lembrado na live que a Bianca tá 4-0 na WrestleMania, ela tem uma streak caminhando, então pode ser que eles resolvam manter essa streak rodando para que a Bianca seja, né, uma futura Undertaker, por assim dizer, por ter uma streak grande de vitórias na WrestleMania. Se isso acontecer, a Bianca ganharia o título e possivelmente ganharia em cima da Rhea Ripley. E tem outro detalhe que até hoje ninguém nunca chutou do Kiss of Death, né, do KOD, ninguém nunca chutou do finalizador da Bianca Belair. Então eu acredito que a Bianca ela tem tudo para sair da WrestleMania como campeã. Vai ser bem interessante como é que isso vai se desenrolar. Depois disso, a gente teve um segmento da Judgment Day nos bastidores falando sobre o cenário do campeonato intercontinental. A gente vê que o Finn Balor, ele fala que ele não sabia que o Dominic queria uma luta pelo campeonato intercontinental, mas ali falou que conversou com a Adam Pearce sobre isso. E aí o Finn Balor diz que, olha, não estou muito feliz com isso muito não, tal. E aí ele fala, olha, o que é melhor do que ter um membro da Judgment Day na luta? Ter dois, né? Então, assim, pela matemática até faz sentido. E aí o Bella chega e fala, olha, eu sei que as pessoas pensam que o Dominic não é forte o bastante, que ele não tem um instinto assassino, que ele é um perdedor. E ele vai falando isso na cara do Dom. Mas ele fala, olha, eu tenho certeza que o Dominic, você vai provar que o público está errado ao enfrentar o Penta nessa noite. Então a gente recebeu a confirmação no começo do show que o Dominic vai enfrentar o Penta mais para frente do show, então seria a oportunidade deles chegarem e o Dominic provar o seu valor contra o Penta. Então, só que a forma como o Finn Balor falou, falando na cara do Dominic, ele dando a entender que ele pensava a mesma coisa, né? Então, foi muito interessante o diálogo. Depois disso, nós tivemos uma luta da Lara Valkyria contra a Bayley pelo Campeonato Intercontinental Feminino. E foi muito interessante essa luta. Essa luta ela já estava marcada, desde a semana passada, já tinham avisado que ia rolar essa luta no Monday Night Raw da semana. Só que o bizarro é que as duas foram colocadas e apresentadas como parceiras de dupla na luta de Gauntlet do SmackDown pelo Campeonato Mundial Feminino de Duplas. Então, assim, foi uma coisa que não fez muito sentido, pô, botar uma contra a outra para depois botar elas como parceiras. Tem uma história estranha rolando aí. Mas, enfim, as duas fizeram a luta e, gente, que luta sensacional. A gente critica muito a persona da Lara Valkyria, falando que é uma persona muito genérica e tudo mais, mas, cara, a menina luta pra caramba. E ela, casando luta com a Bayley, que também é uma atleta muito técnica, elas fizeram uma luta muito boa. Foi impressionante, foi uma luta longa, uma luta de 13 minutos, teve várias reviravoltas. A luta ela termina com a Lyra ela conseguindo reverter um Rose Plant da Bayley, e aí a Lyra Valkyria consegue escapar e ela consegue fazer um pinfall no estilo Jackknife para conseguir a vitória, né? Então ela não utilizou o finalizador dela e ela conseguiu roubar a vitória. Uma luta de 13 minutos que foi sensacional, uma luta para abrir o Monday Night Raw. A Lyra ela é uma lutadora excepcional e quando ela casa com uma outra boa lutadora, as coisas acontecem. Então, como a gente fala aqui no canal, a gente critica quando tem que criticar e a gente elogia quando tem que elogiar. No caso da capacidade de ringue da Lyra Valkyria, a gente tem que reconhecer que ela é uma ótima lutadora, ela só precisa melhorar um pouco a persona dela para ela crescer ainda mais na divisão. Depois da luta, teve uma cena interessante. A Lyra ela foi apertar a mão da Bayley, né? E a Bayley dá um tapa na mão da Lyra e já vai saindo do ringue. Ela está claramente irritada. Mas eventualmente a Bayley repensa, ela volta pro ringue e abraça a Lyra. Aí na hora eu até fiquei pensando, será que vamos ter um heel turn da Bayley? A Bayley vai meter um belly to belly ali na Lyra? Mas não acontece. Então a Bayley ela abraça a Lyra, levanta o braço dela e fica tudo de boa, apontando para a luta de Gauntlet das duas na sexta-feira. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, seria interessante ver se a Bayley vai voltar a ser vilã ou se ela vai permanecer como mocinha. Particularmente, eu prefiro a Bayley vilã do que mocinha. Depois disso, a gente tem uma cena nos bastidores, uma ceninha bizarra de comédia do Chad Gable e o American Made com um comediante chamado Bert Kreischer, é um cara cheinho que nem eu. E aí, na história lá, o Chad Gable falando que imagina que o comediante veio para poder
conheceu um produto de Minnesota que deu certo, né? O Chad Gable falando, porque eles estão em Minnesota, a cidade natal do Chad Gable. E aí o Burt fala, não, eu não vim para ver você, eu vim para ver ele. E aí aparece o Oates, né, junto com o pessoal da American da Alpha, né, a Maxine Dupri e o Tozawa. E aí o Oates ele rasga a camisa para mostrar aquele físico maravilhoso dele e o Burt faz a mesma coisa. Enfim, fica aquela cena grotesca dos dois gordinhos ali se abraçando e tal, e o Chad Gable vai embora. Enfim. Mas é interessante que nesse momento eles comentam que a gente vai ter uma luta da American Made, né, dos irmãos Creed, o Julius e o Brutus, junto com El Grande Americano, que não é o Chad Gable, contra a EWO, né? Então o Cruz Del Toro, o Joaquim Wilde e o Dragon Lee. Então essa luta foi marcada mais para frente no show e ela foi setada nesse momento. Depois disso, teve uma entrevista no intervalo do show, que, assim, normalmente eu não falaria, mas eu acho legal falar. Foi uma entrevista com Ludwig Kaiser na plateia, onde que ele ameaça dizer que iria falar sobre aquilo que está sendo comentado sobre todo mundo. E só que em vez de ele falar sobre a citação da Charlotte Flair sobre o relacionamento dele com a Tiffany Stratton, o Ludwig Kaiser fala apenas que ele é a maior estrela em ascensão da WWE, né? Mas ele ainda está sem luta, tal, e ele fala que vão ter consequências sérias se ele não tiver numa luta na WrestleMania. E isso não é uma ameaça, é uma promessa. Então, assim, a gente fica sem saber o que vai acontecer com o Ludwig Kaiser na WrestleMania. Eu acho uma persona bem legal, bem interessante. Mas ele não falou sobre o comentário da Charlotte. Eu acho que isso aqui ficou mais interessante. Depois disso, tem uma entrevista do AJ Styles com a Jack Redman sobre a luta contra o Logan Paul. E aí o AJ Styles ele fala que ele vai embaraçar, envergonhar o Logan Paul no maior palco do mundo, porque você não pode bater a experiência, o AJ Styles está falando dele. Depois vem o Karrion Kross está com a Scarlett, e a gente nota o fato de que o Karrion Kross está com o mesmo penteado do AJ Styles, ele sempre faz isso quando ele quer tornar alguém vilão. E aí o Kross ele fala que quer ajudar o AJ Styles, que ele acredita que o AJ precisa conquistar a vitória, mas precisa que seja o outro AJ, né? Então ele não pode deixar o AJ perder. E aí o AJ Styles fala, olha, se você quiser ver o outro AJ Styles que você está citando, que você está comentando, eu vou falar com o Adam Pearce pra gente se enfrentar na semana que vem numa luta. E aí o Karrion Kross fica feliz com isso. Então, assim, essa persona do Karrion Kross de ficar avacalhando com os demais lutadores para tentar fazer eles se tornarem vilões, tá dando certo de novo aqui, pelo visto, né? Depois disso, nós temos uma luta entre a luta da LWO contra o Brutus, o Julius Creed e El Grande Americano, que não é o Chad Gable. Então, é outra luta assim sensacional, uma luta de duplas naquele estilo com bastante movimentos rápidos de luta livre. É muito interessante ver como que os lutadores da LWO têm capacidade e eles são mal aproveitados, né? Em geral, os lutadores de luta livre na WWE são mal aproveitados, infelizmente. Tá? A gente pode falar do Andrade, do Santos Escobar, da LWO, dos Los Garza, assim, lutadores excelentes que são mal aproveitados. Só o Penta e o Rey Fênix agora que parecem estar ganhando cartaz, vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que a luta ela termina com no meio da confusão, o El Grande Americano ele pega uma chapa de metal com a Ivy Nile que estava do lado de fora e bota essa chapa de metal dentro da máscara. Durante a luta, o Michael Cole ele chega a afirmar que o El Santo, que é a verdadeira grande lenda da luta livre mexicana, utilizava isso. Mas ele utilizava isso para proteger a cabeça de maiores impactos quando ele dava cabeçadas nas lutas dele. Já o El Grande Americano, que não é o Chad Gable, ele pula da terceira corda e acerta o Dragon Lee com a cabeçada utilizando essa placa. E aí esse golpe ele é entendido como sendo devastador por causa do objeto e eles acabam vencendo, né? O Grande Americano ele consegue derrotar o Dragon Lee em 11 minutos. Uma luta muito boa, uma outra luta muito boa que aconteceu no show e muito interessante. E assim, valeu a pena ver essa vitória
de El Grande Americano. E aí é mais interessante ainda que mais pra frente o Rey Mysterio ele chega e ele vai falar com o Adam Pearce criticando a maneira jocosa que El Grande Americano está se apresentando, né? Ele acha uma piada, que ele não era essa estrela toda e tudo mais. E aí ele desafia o El Grande Americano, não o Chad Gable, ele desafia o El Grande Americano para uma luta na WrestleMania. E o Adam Pearce fala que isso é oficial. Então nós temos aí uma outra luta marcada para WrestleMania, Rey Mysterio contra El Grande Americano. Vai ser com certeza um lutão de luta livre. Vamos saber exatamente no final das contas quem é o maior lutador de luta livre da história da luta livre mexicana. Vai ser muito legal essa luta. E depois a gente vê o Gunther vindo para o ringue para fazer a sua promo. Só que antes de ele conseguir falar qualquer coisa, a música do Jey Uso toca. E aí ele vem pro ringue e aí ele faz uma promo sensacional. A gente que tem criticado o Jey Uso pela capacidade dele de microfone, falando que ele é meio genérico e tudo mais, cara, o Jey ele vem com uma promo super pessoal, aonde ele já começa falando assim: Gunther, você tem mãe? Você tem mãe? Você tem família e tal? O que você conversa com a sua mãe? Conversa sobre jantar, conversa sobre a vida e tal. Você sabe o que eu tive que conversar com a minha mãe? Eu tive que conversar com a minha mãe sobre o meu irmão que estava no hospital, estava na cama do hospital, e do porquê que eu não o protegi. E aí o Jay ele assume que ele nunca havia mentido para a mãe, mas ele disse que ele confessou para a mãe que ele estava com medo do Gunther, né? Ele estava com medo do Gunther, que ele sabia que o Gunther estava jogando xadrez enquanto ele estava jogando damas nessa field deles todas, que o Gunther estava 3 passos à frente dele. Mas ele diz o seguinte: olha, eu quero que você saiba o quanto que a minha família importa para mim e que assim o que você fez com o Jimmy, deixando ele no ringue numa poça de sangue, me transformou, porque o sangue do Jimmy está nas minhas mãos. E aí ele chega e fala que ele se sentiu desesperançado, desrespeitado, irritado, furioso, assustado pelo fato de que o Gunther fez o mundo parar e violar o Jimmy na frente do mundo e na frente dele. Que aquele foi o momento mais terrível da vida dele, na frente do mundo, e nesse momento uma lâmpada acendeu na cabeça dele, onde ele percebeu que ele não tinha mais medo do Gunther. Ele fala que antes da WrestleMania, ele quer que o Gunther vá para casa, durma, abrace a sua família, beije a sua família, enquanto que o Jay ele vai botar sua cabeça, vai orar pelo Gunther, vai orar mais por ele, mas que ele vai pedir perdão a Deus pelo homem que ele vai se transformar. Ou seja, ele fala que ele vai pegar o Gunther, vai pegar o Gunther pelo Jimmy, pela sua família inteira, e ele vai pegar o campeonato mundial e ele vai se tornar o novo campeão. Então, assim, foi uma promo sensacional do Jey Uso, assim, a forma pessoal como ele apresentou a sua história, ele fechou todos os sentimentos que ele vinha tendo nessas semanas. Eu achei muito legal a forma como ele chega e ele fica olhando para baixo e aí ele tira os óculos escuros dele, assim com toda a calma do mundo, assim, transtornado, e ele gradativamente ele olha para a cara do Gunther e ele fica encarando o Gunther. Cara, foi uma coisa assim de cinema. A única coisa que eu acho que faltou, e muita gente que estava na live notou isso, foi que faltou o Jay quebrar a cara do Gunther. Porque assim, depois do que o Gunther fez com o Jimmy, era pro Jay chegar no final ali e partir a cara do Gunther, de cima a baixo. E ele não fez isso. Então muita gente achou que ficou faltando essa pitadinha de sal na promo, mas assim, mostra finalmente um pouco de confiança da parte do Jay e demonstra que o Jay está disposto a ir a lugares que ele não gostaria de ir para poder derrotar o Gunther e ganhar o campeonato mundial. E durante toda a promo, o Gunther, ele que começou muito sorridente, muito arrogante e tal, ele fica sério e ele começa a ficar preocupado, começa a coçar a cabeça e tal. Então, assim, faz sentido toda essa história.
finalmente essa storyline do Jey Uso com o Gunther engrenou a quinta marcha e a gente vai poder ver essa história aí seguindo em frente. Depois disso, nós temos uma entrevista no backstage da Natália com a Maxine Dupri, conversando com o Adam Pearce, onde a Natália fala que ela não estava muito feliz de disputar essa luta com a Maxine, mas o Adam fala: olha, é época da WrestleMania, eu queria que você participasse dessa luta. E aí a Natália fala assim: ah, tá bom. Então, assim, que assim, a Natália não ficou muito satisfeita de lutar com uma lutadora que não é tão experiente assim como a Maxine. Mas eu acredito que eles vão fazer a coisa de uma forma que, de repente, a Maxine ela vai surpreender, vai mostrar algum talento no ringue. Ela melhorou nos últimos anos, tá? Ainda não é nenhuma Becky Lynch, mas com certeza ela melhorou. Então vamos ver se, de repente, a Maxine surpreende a Natália. Aí a Natália, que estava sumidaça da televisão, é sempre bom revê-la de novo. Depois disso, nós temos a luta de duplas pelo campeonato mundial, né, entre os War Raiders e o New Day. E essa luta ela é bem interessante, também é uma outra luta muito boa. Assim, não foi tão boa quanto as outras, né? Ela nem teve tanto tempo assim, foi uma luta de 9 minutos. Mas foi uma luta em que o New Day conseguiu sobreviver às investidas dos War Raiders, chegaram a ameaçar crescer para cima da luta. Quando chegou no final, que a coisa estava começando a descambar e os All Raiders estavam começando a ir para a direção do final, o Xavier Woods ele traz uma cadeira para o ringue, o Ivar pega a cadeira na mão e acerta o Xavier Woods no abdômen com a cadeira, né? Ele bate a cadeira assim no Xavier Woods. O juiz vê e chama a desclassificação, né? Então a luta ela termina com a desclassificação e aí fica a pergunta, bom, o que acontece agora, né? Bom, a verdade é que como o New Day ganhou a luta por desclassificação, eles terão um argumento para enfrentar os War Raiders novamente. E aí, gente, se for uma luta no estilo Viking Rules, que como teve uma luta lá atrás do New Day contra os War Raiders, na época que eles ainda eram chamados de Viking Raiders, uma luta que tinha um barco viking colado no ringue, não sei se vocês se lembram dessa luta, cara, vai ser uma luta animal, assim, porque aquela luta foi espetacular. Então, assim, se eles fizerem uma luta de Extreme Rules nesse sentido dos War Raiders contra o New Day, com certeza vai ser um lutão e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Depois da luta, o New Day continuou atacando os War Raiders com a cadeira e em um dado momento eles botam o Eric com a cabeça e pescoço preso na cadeira e eles iam acertar aquele stomp, né, aquele stomp duplo que o Xavier Woods ele dá do alto da corda, mas os oficiais chegaram e impediram que fizessem isso por causa da história do Eric. Tanto o Eric quanto o Ivar tem problema de pescoço, né? A gente falando do Kevin Owens, mas tanto o Eric quanto o Ivar ficaram 1 ano fora cada um por causa de problema de pescoço. Então, assim, isso entrou na história. Então foi interessante ver essa situação posterior, porque dá mais um aditivo para essa disputa deles, essa feud deles. Né? Então, enfim. Detalhe: depois da luta, o Kofi Kingston no X ele mandou uma postagem dizendo que era um absurdo os War Raiders terem se desclassificado intencionalmente. Não foi sem querer. Mas foi um absurdo porque eles roubaram do New Day a chance de ganharem o campeonato de duplas. Depois disso teve uma vinheta da história do Cody Rhodes com o John Cena, então foi legal ver essa vinhetinha. Eu tenho certeza que essas vinhetas vão aparecer na WrestleMania, já tem até música. Então foi uma vinheta muito bem construída, eu tenho certeza que vai ser bem legal essa construção na WrestleMania. Eles sempre fazem nas entradas umas vinhetas assim bem legais. Depois disso a gente tem a entrada do Penta para a luta contra o Dominic Mysterio. E aí, meu amigo, essa luta, outra luta legal, outra luta interessante, ela muito acelerada, não teve um grande tempo, foi 8 minutos de luta, mas a luta ela terminou basicamente com o Dominic
acertando um Mexican Destroyer, assim, surpreendente, o Dominique acertando um Mexican Destroyer, porque é um movimento complexo, né? Ele exige uma coordenação dos dois lutadores, mas assim, os dois precisam ser muito bons em matéria de movimentação, então ver o Dominique acertando o Mexican Destroyer foi legal. Ele tenta aplicar um 619, ele acerta. Quando ele vai para o Frog Splash, o Penta levanta os joelhos, bloqueia, consegue apenas uma contagem dupla, ele se levanta, ele pega os braços do Dominique, faz o sacrifice, que ele puxa e desloca o braço do adversário, e depois ele pega o Dominique e manda o Pentadriver, acertando o Dominique e ganhando a luta depois de 8 minutos. Outra luta muito boa. E aí depois disso, cara, vem a cena da noite. Meu irmão, vem a cena da noite. O Carlito, ele entra no ringue, né? O Dominique e o Carlito começam a acertar o Penta, começa a atacar o Penta direto. E aí a música do Bron Breakker toca e ele vem pro ringue. E aí o Carlito, ele sai do ringue e vai na direção do Bron. Cara, quando o Bron vem, ele acelera para aquela entrada do backstage. Cara, ele mete não é nem uma quinta marcha, uma sexta marcha, não sei o que ele faz. E na hora que ele vai dar a spear no Carlito, cara, ele pula uns 5 metros na frente e acerta a maior spear que eu já vi na vida. E olha que eu já vi spear do Goldberg, já vi spear do Edge, já vi spear do Roman Reigns, já vi spear do Jey Uso. Cara, essa spear do Bron Breakker foi simplesmente animal. Foi uma coisa de louco. Ele praticamente rasgou o Carlito no meio. O Carlito saiu voando como se fosse, sei lá, um corpo estendido no chão. Foi uma coisa muito bizarra. Depois ele entra no ringue, ele acerta o Dominique com uma spear. Quando o Penta se levanta, o Bron Breakker também acerta uma spear nele. E aí, quando ele está comemorando, o Finn Balor vem e ataca ele por trás. Né? Ele acerta um elbow drop com um DDT invertido. E aí ele segura o campeonato intercontinental. Só que quando ele se vira, o Bron Breakker está de pé. E aí o Bron Breakker vai acertar o Finn Balor com um spear. O Finn Balor ele mete o pé e ele consegue escapar. Mas assim, gente, essa spear do Bron Breakker foi animal. Aliás, as 3 spears que ele deu, dá a impressão que ele andou treinando a spear, porque ele não dava esse salto antes de acertar a spear. Ele simplesmente corria e acertava. Mas agora ele tá correndo e ele tá pulando para frente. E aí quando ele faz isso, cara, ele vai muito longe. Então dá uma imagem de um impacto do movimento muito maior do que o normal. Então assim, depois vocês vejam, procurem na internet reações de streamers à spear do Bron Breakker, porque, cara, foi espetacular. Então, assim, foi animal. Foi, cara, impressionante. O Bron ele precisa mexer com a persona dele, mas os ataques dele são brutais. E com certeza a WWE vai querer empurrar esse cara pro cenário do Campeonato Mundial muito em breve, não tenho nem dúvida disso. Depois disso, nós temos no intervalo uma ceninha do Chad Gable com o American Mage, né? Conversando na entrada, né? Ele tá falando sobre como ele ainda é a melhor coisa que veio de Minnesota e tudo mais. Fala sobre a vitória dos irmãos Creed de El Grande Americano e que vai assistir a luta de El Grande Americano contra o Rey Mysterio na WrestleMania. Vai ser divertido ver como é que eles vão fazer isso. Mas enfim, vai ser bem legal ver essa luta aí na WrestleMania. E por fim, nós temos uma promo do Paul Heyman. O Paul Heyman ele vem pro ringue e ele fala que ele sempre vai ser leal ao chefe da tribo e ele sempre vai ser leal ao seu melhor amigo no mundo. Então ele vai sempre ser leal ao Roman Reigns e sempre vai ser leal ao CM Punk. E ele fala que só porque ele é leal aos dois, isso não significa que ele vai ser desleal a qualquer um deles. Eu não sei como é que isso vai acontecer, mas ele diz isso. E aí, quando ele vai falar, ele chega e fala assim: quando se trata da WrestleMania, eu quero deixar uma coisa bem clara. Quando ele fala que ele vai deixar uma coisa bem clara, toca a música do Seth Rollins. E aí, o Seth Rollins ele vem pro ringue e, cara, ele começa a mandar um monte de verdade. Um monte de verdade. Primeiro ele fala o seguinte: olha, eu acho que você acha que consegue ficar junto com o Roman Reigns e o CM Punk.
Mas assim, nós dois sabemos que não dá para você conseguir fazer isso, né? E ele fala pro Paul Heyman o seguinte: primeiro, o Roman Reigns não liga pro Paul Heyman, né? Ele não respeita o Paul Heyman. Por exemplo, na WrestleMania 40, o Roman Reigns perdeu o campeonato mundial e foi embora, sumiu, mas não levou o Paul Heyman. E aí o Paul Heyman ficou sob os cuidados maravilhosos do Solo Sikoa, e isso acabou resultando naquela cena terrível do Solo Sikoa jogando o Paul Heyman em cima de uma mesa na sua terra, na sua cidade, na frente dos filhos, né? Então ele fala: olha, é, os seus filhos viram você sendo jogado em cima de uma mesa porque o Roman Reigns não estava lá por você. E aí ele fala: o CM Punk também não estava. O CM Punk também não estava lá por você. 10 anos antes, quando o CM Punk saiu da companhia, foi embora da companhia, o CM Punk também não levou o Paul Heyman. E quando o CM Punk voltou para a companhia, ele não abraçou o Paul Heyman, né? E aí ele fala que na luta do War Games, o CM Punk não era a primeira escolha do time Roman Reigns, que a primeira escolha era o Seth Rollins, mas ele não aceitou. E aí ele diz que o CM Punk era a última escolha e que ele poderia ter só lutado, só por gratidão, mas que ele fez isso porque ele queria conseguir um favor do Paul Heyman, ou seja, falando que o CM Punk na verdade lutou com o Roman Reigns e o time Roman por causa de interesse. Ele tinha um interesse, foi um interesseiro. E aí ele diz que o Punk não é o melhor amigo do Paul Heyman porque o CM Punk não ama ninguém além de si mesmo, né? Então o Seth Rollins ele fala: olha, eu sugiro que você saia dessa situação, que você desista disso, que você não se envolva nessa situação para que eu, o Punk e o Roman Reigns, a gente se enfrente e resolva a situação entre nós. E aí o Seth fala o seguinte: olha, eu sei que você não pode trair nenhum dos dois, então eu tenho uma solução. E eu vou ter, assim, eu vou tomar como um privilégio para resolver essa situação e tirar você dessa situação que você se meteu. E ele diz: cara, um stompzinho, rapidinho, na sua cabeça, resolve isso. Ou seja, Seth Rollins dando a entender que ele pode atacar o Paul Heyman e dar uma desculpa para ele não comparecer no WrestleMania. Só que aí ele começa a perguntar o quanto que o Paul Heyman é valioso, né? E aí ele dá um empurrão no Paul Heyman, depois ele dá um tapinha na cara do Paul Heyman, e aí quando ele ameaça dar um chute nele e o Seth Rollins agarra ele, o Paul Heyman pega ele e fala: não ponha suas malditas mãos em mim de novo. Isso faz o Seth Rollins empurrar o Paul Heyman no turnbuckle e ir para cima dele. E aí quando isso acontece, CM Punk vem, o Seth Rollins tinha dito que o CM Punk não estava lá, nem o Roman Reigns. O CM Punk aparece, ele vai para cima do Seth Rollins, os dois se engalfinham, né, ali na situação. Na situação ali, o Punk tenta fazer um stomp nos degraus do ringue no Seth Rollins, mas ele escapa, o Seth Rollins escapa. Quando eles escapam, ele acerta o CM Punk, e aí o Paul Heyman ele vai ver como é que tá o CM Punk, ele vai abaixado. E aí o Seth Rollins vem para dar um stomp no Paul Heyman. Só que quando ele vai dar o stomp no Paul Heyman se desvia e o Seth Rollins segura. E aí ele vira e fala: olha, agora é você que me deve um favor. E com a cena do Seth Rollins, bem cara de malvadão de vilão, saindo, e o Paul Heyman preocupadíssimo com essa história do favor que agora ele deve pro Seth Rollins, o show termina. Então, assim, foi um segmento bem legal. O Seth Rollins, ele atuando como esse twinner aí, que ele brinca com a galera, mas que as atitudes dele são atitudes de vilão. Ele demonstra estar evoluindo um pouco com a persona dele, está saindo um pouco daquele perfil espalhafatoso. Não sei se vocês perceberam que nos últimos shows ele não tem aparecido com roupas tão espalhafatosas assim, tem aparecido com roupas um pouco mais normais e partindo para uma persona mais realista, um cara mais nervoso, mais violento, mais frustrado. E eu acho isso legal, acho isso positivo. Se eles adaptarem a persona do Seth Rollins daquele cara brincalhão para um cara mais sério, mais perigoso, mais violento, isso pode dar uma nova sobrevida ao Seth Rollins. A gente postou um vídeo essa semana sobre como ele é o cara mais subestimado da WWE. Eu só gostaria que ele fosse valorizado com um pouco mais de títulos, né?
porque ele sempre está no lado perdedor de várias disputas, ele sempre é alimentado como o Jobber das estrelas, né? Ele é alimentado ao Roman Reigns, ele é alimentado ao Cody Rhodes, ele é alimentado ao CM Punk, mas ele mesmo raramente vence alguma dessas lutas por mérito próprio. Então seria legal ver o Seth Rollins recebendo o valor que merece e de repente vencendo, né? Seria legal ele vencer na WrestleMania, mas a gente não sabe como é que vai acontecer. Muita gente falando que o Paul Heyman vai trair o CM Punk e o Roman Reigns para se aliar ao Seth Rollins, a gente não sabe, mas que com certeza seria uma história interessante do Seth Rollins se tornando um Paul Heyman guy, seria realmente muito legal. Então o show dessa semana foi um show bom, assim, em comparação com a semana passada, ele só não foi tão bom porque ele não teve um momento extraordinariamente marcante como a disputa de promos do Cody Rhodes com John Cena, mas ainda assim foi um bom show, eu acho que foi bem legal, bem interessante, e avançou com algumas histórias para WrestleMania. E tivemos mais lutas marcadas para WrestleMania. Então o card da WrestleMania finalmente está se fechando. Agora a gente já deve ter umas 7 lutas para cada dia. E a gente com certeza na semana que vem já vai ter condições de fazer o preview da WrestleMania e as nossas apostas sobre quem vão ser os vencedores das lutas. Então por hoje é só. Se você tem algum comentário sobre o show, o que você acha que vai acontecer com o Seth Rollins, quem você acha que o Paul Heyman vai ficar, se ele vai ficar do lado do CM Punk, vai ficar do lado do Roman Reigns, se ele vai trair os dois, vai ficar com o Seth Rollins, deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de vocês. E não deixe de fazer as demais coisas que a gente sempre pede aqui no canal. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e o mais importante, assista todos os nossos vídeos do começo ao fim, porque é isso que vai fazer com que o YouTube divulgue os nossos vídeos para mais pessoas e a gente chegue cada vez mais perto ao nosso alvo de ser um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. E a gente conta com vocês. E se vocês quiserem ver a playlist com o resumo dos outros shows que aconteceram recentemente para vocês se atualizarem enquanto a WrestleMania não vem, assista essa playlist que eu vou deixar aqui na tela. Vai ser um grande prazer estar vendo vocês do outro lado. A gente se vê, um grande abraço, até a próxima.